Muito bem, meus queridos, vamos a mais um encontro nosso do Catecumenato, dessa forma, de forma virtual, tá? Devido aí à pandemia, não tem jeito, a gente vai ter que fazer os nossos encontros dessa maneira, mas não tem problema, tá? Vamos ficar naquele esquema, a gente coloca lá no grupo do WhatsApp, deixa disponível no YouTube aí, depois a gente vai conversando, tá? Nós estamos na nossa catequese número 13, tá? No meu caderno aqui é página número 69, Maria no plano da salvação, tá bom? Então antes de começar, pega a sua Bíblia aí já e reza o Fim de Espírito Santo, tá? Tá lá na página 206. Já dá para ter gravado já, mas se você ainda não gravou, vai lá na página 206 do nosso caderninho que tem a oração antes de você começar, tá bom? Bom, então vamos aí para a catequese 13, tá? Que o título é Maria no plano da salvação. Vamos ver como Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora, participa do plano da salvação, é cooperadora no plano da salvação, tá? Jesus é o nosso Salvador, Deus Filho, aquele que salva, mas Maria coopera com essa salvação e nós vamos entender, tá bom? Então a gente começa aí com uma passagem de Lucas 1,35, abre aspas, Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Vamos lá, os mistérios da vida, os mistérios na vida de Maria, ícone escatológico da igreja, tá bom? Vamos lá, primeiro parágrafo aí. O fato de Maria ter sido escolhida para ser mãe daquele que veio para resgatar a humanidade é o ponto fundamental para compreendermos a sua importância no plano da salvação. A anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos, ou seja, o cumprimento das promessas e preparações realizadas no Antigo Testamento. Deus enviou seu Filho, mas para formar um corpo quis a livre cooperação de uma criatura. Temos duas passagens aí, Gálatas 4:4 e Hebreus 10:5. Vamos ler. Gálatas 4:4 diz assim: Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei. Hebreus 10:5 diz: Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: Não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formastes um corpo. Por esse motivo, deixa eu fechar aqui o negócio. Por esse motivo, desde toda a eternidade, Deus escolheu Maria para ser a mãe do seu filho. Abre aspas, quis o Pai das misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Aí tá, LG 56. O que é LG 56? É um documento chamado Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II, tá? Que significa, Lumen Gentium em latim significa luz das nações, tá? Bom, o que esses dois parágrafos aí querem dizer? Primeiro, que quando chegou a plenitude dos tempos, o que é a plenitude dos tempos? É o momento onde Deus se encarna no seu Filho para nos dar a salvação, tá? É o momento propício, podemos dizer assim, é a hora que Deus escolheu para se encarnar e nos salvar e morrer na cruz por nós, tá? Ele escolheu se encarnar e por isso também escolheu Maria, escolheu uma mulher, a serva do Senhor, tá? E aqui nesse parágrafo nos diz que precisava de uma aceitação, né? A aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, tá? Ou seja, Maria não foi obrigada a ser mãe de Jesus, mas como serva do Senhor e obediente, ela aceita a missão. Deus quis esse caminho, quis um corpo, quis ter um corpo, né? Assumiu a miséria humana para salvar toda a humanidade. A gente vai entender por quê. E precisou, né? Passou pela aceitação da serva do Senhor, que aqui no caso é Maria,
tá? Bom, isso é uma vontade divina e Maria, como diz aqui o parágrafo, estava escolhida desde sempre. Deus já tinha pensado em Maria desde todos os tempos, tá? Desde sempre. Bom, vamos lá. Após a anunciação, o Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la devidamente, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai em uma humanidade proveniente da sua. A Igreja, ao prestar culto filial a Maria, dá testemunho da reverência à Mãe do nosso Senhor e cumpre fielmente as palavras de Lucas 1,48, que quer dizer o que diz essa leitura, essa passagem bíblica. Lucas 1,48. Porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as nações. Pois o que a fé católica crê em relação a Maria se fundamenta naquilo que ela crê acerca de Cristo. E o que a fé ensina sobre Maria ilumina por suas vezes sua fé em Cristo. Ou seja, bom, aqui diz nesses dois parágrafos que após a aceitação de Maria, né, como serva do Senhor, como obediente à vontade de Deus, o Espírito Santo abençoa o seio de Maria, né, o útero, o interior de Maria para receber o Filho de Deus. E como a igreja entende a participação de Maria, entende Maria, mãe do nosso Senhor, ela entende que crer em Maria é crer em Cristo, ou seja, crer em Cristo o culto a Maria faz parte de toda a fé que nós temos no nosso Senhor, em Cristo. Ou seja, a fé que nós temos em Jesus, ela passa por essa escolha de Cristo, que é nascer de uma mulher e nascer de Maria. Tá? Como disse antes ali, conforme uma mulher contribuiu para a morte, né? Aqui se refere a Eva, quando come a maçã, né? Come a fruta que a serpente oferece, também a salvação chega por uma mulher, tá? Que aceita o plano de Deus, que ao invés de escutar a voz da serpente, como Eva escutou, escuta a voz do Senhor e aceita a missão do Senhor, tá? Isso está nos planos de Deus, isso está nos desígnios de Deus, por isso que a gente crê dessa forma, tá? Não foi a igreja que inventou isso. Esses são os planos de Deus, por isso nós cremos assim, tá? Bom, também são importantes as últimas palavras de Jesus na cruz. As últimas palavras de Jesus na cruz, está lá em João 19, 26 a 27, que diz o seguinte: quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua mãe. Bom, aí temos algumas revelações muito importantes nessa passagem. Primeiro, não é revelado o nome do discípulo, embora a tradição tenha colocado aí como a figura de São João. Na passagem, o discípulo não tem nome, né? Mas a igreja, na sua tradição, atribui esse discípulo aí, diz que esse discípulo aí é São João, tá? O próprio escritor do evangelho aí que a gente leu, da passagem, tá? Porém, a falta do nome leva-nos a crer que esse discípulo representa todos os homens chamados a seguir Jesus Cristo. Ou seja, quando na Bíblia se fala de um discípulo sem nome, significa que todos nós podemos nos colocar no lugar desse discípulo. Ou seja, o discípulo aqui que Jesus fala, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, como não tem nome, é cada um de nós, homens e mulheres, né, podemos nos colocar aí no lugar desse discípulo e ouvir e receber essas palavras de Jesus. Segunda coisa, um segundo ponto importante é perceber que Jesus não chama sua mãe de mãe, ou pelo próprio nome, Maria, mas se refere a ela dizendo mulher. No Antigo Testamento, esse tratamento era dado a Israel. Assim, Maria é o símbolo do novo Israel, que é a igreja. Ou seja, Jesus diz assim para Maria: mulher, eis aí a tua mãe.
mulher, eis aí o teu filho. Depois diz para o discípulo, eis aí a tua mãe. Jesus chama Maria de mulher, né? Não chama de mãe nem de Maria. Aí eu já vi até alguns irmãos protestantes quererem refutar essa situação, dizendo, olha, Jesus não dava importância para Maria, tanto que chamou ela de mulher, né? Mas isso é de uma falta de conhecimento muito grande, porque mulher no Antigo Testamento, quando se falava mulher no Antigo Testamento, se referia a Israel, tá? Se referia ao povo escolhido de Deus. Então aqui, quando Jesus chama Maria de mulher, ele se refere a o novo Israel, né? A nova igreja, tá? Pelo contrário, ele eleva Maria mais do que sua própria mãe, mais do que uma simples mulher, mas compara Maria a Israel, tá? O povo escolhido de Deus, ok? Então por isso que aqui Jesus chama Maria de mulher, tá? Não chama de mãe, nem chama ela pelo nome. Terceiro, a conclusão é evidente. Maria é apresentada como modelo de vida para a igreja e entregue aos cuidados amorosos de todos os cristãos. Está em João 19, 27. Tá? Que diz aqui, depois disse o discípulo, eis aí a tua mãe. Tá? E dessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua mãe. Tá bom? Então aqui Jesus entrega Maria, apresenta Maria, tá, como modelo de vida para a igreja e entrega aos cuidados de todos os discípulos, né, que somos nós. Na língua original em que foi escrito o Evangelho de João, a expressão a levou, né, a expressão, abre aspas, a levou, ou conforme outras traduções mais fiéis, a recebeu ou a acolheu, como está aí na leitura do Evangelho, não tem meramente sentido material, isso é, de um teto para morar, mas de um acolhimento interior. Tá? No original, não significa que apenas levou para casa, para acolher, como na sua casa, né? Para o discípulo não acolher, não abrigar apenas, mas para acolher no seu interior, acolher Maria no coração. Tá bom? Jesus ordena isso ao discípulo. As principais verdades de fé professadas pela Igreja a respeito de Maria, também denominadas como dogmas marianos, são 4. Então, o que acontece aqui? Tá? Mediante a isso, mediante a escolha de Deus de nascer de uma mulher predestinada, escolhida por Deus, fiel, uma serva fiel, onde o próprio Jesus a apresenta como modelo de vida para a Igreja e pede que os seus discípulos a acolham. Tá? Existe os dogmas de Maria, né? As 4 verdades de fé sobre Maria. O que são dogmas? Dogmas são verdades de fé. Então são 4 aqui que a igreja crê. Ou seja, a igreja tem isso como verdade de fé. Se você é católico, você precisa crer nisso. Tá? Isso não é algo que é discutível, não é algo que pode ser que sim, eu creio, não creio. Não. Fundamento do católico, ele precisa crer nesses dogmas, tá? Que são o seguinte: a maternidade divina, a gente vai ver o que é isso, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e a gloriosa Assunção. Vamos ver o que são esses 4 dogmas. Bom, a maternidade divina. A maternidade divina é o seguinte. Vamos fazer uma leitura aqui, ó. Lucas 1,43 diz o seguinte: de onde vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Isso quem diz é a prima de Maria, Isabel, quando recebe Maria em sua casa. Maria vai para ajudar Isabel, que estava grávida, e aí Maria também está grávida. E aí Isabel diz: de onde vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Maternidade divina significa que Maria é mãe de Deus, ou seja, a gente viu no encontro passado que Jesus é 100% homem e 100% Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com uma natureza humana e uma natureza divina, 100% homem e 100% Deus. Então Maria é mãe de Deus,
Ou seja, ela não é mãe só da parte humana de Cristo, tá? Apesar de ter gerado a parte humana de Cristo, né? Mas ela é mãe de Deus, ela é mãe do nosso Senhor. Se Cristo é 100% homem e 100% Deus, né? Ele não é metade homem nem metade Deus, então Maria é mãe de Deus. Então o dogma da maternidade divina significa que Maria é mãe de Deus, tá? Então ela não é mãe só da parte humana de Jesus, tá? Isso foi uma briga no começo cristão que aconteceu muito, tá? No Concílio de Éfaso, em 451 depois de Cristo, lá no século V, há muitos anos atrás, 1500 anos atrás, Nestório, né, que era um dos cristãos da época, dizia que Maria era só mãe da parte humana de Deus e não mãe da parte divina de Deus, tá? Isso foi rebatido pela igreja e a igreja, né, conforme a sua tradição, conforme as fontes bíblicas, disse, né, que no concílio de Éfaso bateu o martelo dizendo que não, Maria é mãe de Deus, mãe do Senhor, não só da parte humana de Jesus, tá bom? Bom, a virgindade perpétua. Isso aqui é um outro dogma, tá? E aqui temos uma referência bíblica que é Isaías, tá? Um profeta do Antigo Testamento, 7,14, que diz o seguinte: Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e o chamará Deus conosco. Virgindade perpétua aqui também é um outro dogma que a tradição nos traz, tá? Temos uma outra referência bíblica aqui, que é Lucas, que eu vou ler para vocês, Lucas 1, 26, 28. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entretanto, o anjo disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que Maria tem a virgindade perpétua. Era virgem, permaneceu virgem e sempre virgem. Era virgem quando engravidou, né? Porque a gravidez de Maria não foi por obra humana, não foi José que engravidou Maria, mas foi obra do Espírito Santo. E quando Maria tem o parto, né? Quando nasce Jesus, teoricamente, né? Na lógica, ela perderia sua virgindade, né? Pela própria força do parto. Mas a tradição diz que Maria permaneceu virgem, também um desígnio de Deus, uma graça concedida unicamente a Maria, tá, por vontade divina. Então isso é um dos dogmas, virgindade perpétua. Tem uma citação de Santo Agostinho aqui, ó. Nosso Senhor, abre aspas, Nosso Senhor entrou por sua livre vontade no seio da Virgem, engravidou sua mãe, todavia sem privá-la de sua virgindade. Tendo se formado a si mesmo, saiu e manteve íntegra as entranhas da mãe. Desta maneira, revestiu aquela de quem se designou nascer com a honra de mãe e com a santidade de virgem. Ou seja, Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto, tá? Que a lógica seria não seria essa, né? Mas por um desígnio de Deus, por uma escolha divina, isso é um dos dogmas que nós temos que crer. Maria permaneceu virgem, tá? Por vontade divina, um milagre, uma vontade divina, tá ok? E o outro dogma é a Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição é um dogma recente, né? Algo que a igreja, não é que a igreja decidiu recentemente, né? A igreja, ela proclamou uma verdade de fé que sempre aconteceu. A gente já conversou sobre o que são os dogmas, né? Eles são proclamados em determinados períodos, mas eles são proclamados não porque passaram a ser, mas porque sempre existiram e gerou-se uma dúvida, a igreja vai lá e proclama como autoridade,
né, com os seus bispos, e o Papa proclamam a verdade de fé, dando um fim à discussão. O Papa Pio IX, tá, em 8 de dezembro de 1854, tá, por um documento, né, por uma bula chamada Inefabilis Deus, declara que Maria teve a Imaculada Conceição. Vou ler aqui um pouquinho do trecho. Declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que sustenta que a bem-aventurada Virgem Maria foi, desde o princípio, desde o primeiro instante de sua concepção, preservada e imunizada de toda a mancha do pecado original, por uma graça e favor de Deus Todo-Poderoso, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, é uma doutrina revelada por Deus e, como tal, deve ser aceita firme e constantemente por todos os fiéis. Ou seja, o que significa esse dogma da Imaculada Conceição? Maria não tem o pecado original, tá? A gente já conversou sobre isso em outros encontros, né? Que toda a humanidade, quando Adão e Eva, né, aquela primeira humanidade, peca, decai, toda a humanidade que vem, ela vem decaída com o pecado original, que a gente chama de pecado original, que é lavado no nosso batismo, tá? Só que Maria não veio. Por que Maria não veio com o pecado original? Ela nasceu sem essa mancha do pecado original, privada pelos méritos de Cristo, tá? Porque Cristo não poderia vir de uma humanidade decaída. Cristo precisava vir de uma humanidade perfeita, cheia de graça, tá? Então ele, como a gente viu no encontro passado, um escravo, para ser libertado, né, precisava ser libertado por um não escravo. Então, como Jesus era um não escravo, ele precisava vir de uma humanidade não escrava, tá? Então Maria foi preservada do pecado original, a única pessoa que foi preservada do pecado original. Então isso que significa o dogma da Imaculada Conceição, ou seja, sem mácula. Imaculada significa sem mácula, tá? Bom, tem um outro dogma que é mais recente ainda, Assunção ao céu. Foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950, pouquinho tempo atrás, tá? 70 anos atrás apenas, tá? Dentro do período da igreja, muito pouco tempo. Assunção ao céu, que significa o quê? É um dogma que sempre existiu, que a tradição da igreja sempre acreditou e foi proclamado definitivamente pelo Papa Pio XII, que significa que Maria foi levada ao céu, tá? Vamos ler aqui um pouquinho. Maria foi a primeira a aceitar Jesus e, deste modo, foi a primeira cristã a participar do triunfo definitivo sobre a morte, que atinge todo o nosso ser, corpo e alma. A finalidade deste dogma é despertar aos homens para o futuro feliz reservado a todos os que observam a palavra de Deus. Tá bom? Bom, Maria morreu. É de notar que o Papa Pio XII se limitou a definir que a Imaculada Mãe de Deus, sempre virgem, terminou o curso de sua vida terrena, foi assunta, ou seja, foi levada ao céu, à glória celeste, em corpo e alma. Tá? Ou seja, Maria foi levada de corpo e alma para o céu, participou da ressurreição, assim como Jesus ressuscitou. A diferença é que Jesus fez a assunção, ele próprio vai ao céu. Como Maria não podia ir sozinha, ela foi assunta, ela foi levada. Assunção significa que ela foi levada ao céu, de corpo e alma, tá? O Papa não se referiu à morte de Maria, mas usou a expressão ponderada. Terminou o curso de sua vida terrena e foi assunta. Assim, o Papa não quis dirimir a questão se Maria morreu ou não. Se Maria passou pela morte e foi levada ao céu, ou se nem passou pela morte e foi levada direto ao céu. Isso não é definido no dogma, tá? O que é definido no dogma é que Maria vai já vai para junto de Deus, de corpo e alma, foi assunta, assim como vai acontecer no fim dos tempos com todos aqueles que observam a palavra de Deus, tá bom? Uma outra questão interessante aqui é o seguinte: Maria teve outros filhos, tá? Isso é uma questão que é muito discutida entre os nossos irmãos protestantes, tá? Quem são os irmãos de Jesus? Tá lá em Marcos
3, de 31 a 35. Vamos ler. Chegaram sua mãe e seus irmãos e, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo a olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Tá? Bom, Maria não teve outros filhos. A Sagrada Escritura não restringe o termo irmãos somente aos filhos nascidos do mesmo pai ou da mesma mãe. É necessário penetrar no sentido da expressão empregadas pela Sagrada Escritura, que tem a sua maneira e linguagem própria de dizer. Quem ignora essa linguagem pode ficar perturbado e não compreender o seu sentido real. Irmãos de Jesus eram parentes de Maria. Como poderíamos demonstrar isso? Através da própria Escritura, que chama, por exemplo, Lote de irmão de Abraão. Bom, o que isso aqui está querendo dizer? Há uma discussão se Maria permaneceu virgem. Maria não pode ter tido relação sexual e também não pode ter tido outros filhos. Tá? E como é que isso se prova? Se na Bíblia diz que tá vindo aí seus irmãos, os irmãos protestantes chamam muito isso. Só que o termo irmão, tá, lá na língua do hebraico e aramaico, não significa irmãos da mesma mãe, irmãos de sangue, significa parentes. Não existia o termo irmãos. Perdão. Não havia um termo como há no português para diferenciar irmão, primo, tio, tia, entendeu? Tá? Não havia esse termo. Então, o irmão era um parente, tá? Era um parente como um todo. Tá? E a gente tem exemplos aí, que a gente vai ver agora, que era Lote, que era irmão de... que é tratado como irmão de Abraão, mas na verdade não era irmão. Vamos ver aqui. Está lá em Gênesis 13, 8 e 14, 14. Abraão disse a Ló: Rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Abraão tem ouvido que Ló, seu parente, ficará prisioneiro. Escolheu 318 dos seus melhores e mais corajosos servos, nascidos em sua casa, e foi ao alcance do rei até Dan. Bom, aí a gente vê que ele é chamado de irmão. Mas nós vamos ver que, na verdade, ele não é irmão de Abraão, tá? Bom, aí vamos ver aí em Gênesis, né, 12, 5, tá? Ele era, na verdade, tio de Ló. Então, Abraão era tio de Ló, não irmão, como ele mesmo se refere, tá? Vamos lá, Gênesis 12, 5. Tomou Sarai sua mulher e Ló, filho de seu irmão. Sarai é esposa de Abraão e Ló, filho do irmão de Sara, ou seja, sobrinho de Abraão, assim como todos os bens que possuíam os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã, ali chegando. Tá? Repetindo, tomou Sarai, que era a mulher de Abraão, e Ló, filho de seu irmão, filho do irmão de Sara. Tá? Então, filho do irmão de Sara é automaticamente o sobrinho de Abraão, tá? Que era também chamado de irmão por ser parente. Tá? Então, assim a gente consegue entender que Maria não teve outros filhos. Tá? Quando se falam irmãos de Jesus, significam parentes, tá? Parentes de Jesus. Bom, Maria, mãe de Jesus e nossa. Devido à sua total adesão à vontade do Pai, à obra redentora de seu Filho, a cada moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é para a Igreja um modelo de fé e de caridade. De modo totalmente singular, para a sua obediência, fé, esperança e ardente caridade,
tá? Pela sua obediência, fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou na obra da salvação para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por este motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Maria se tornou para nós mãe na ordem da graça, mãe espiritual. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, número 968. Tá bom? Perdão. Então é isso. Tá? Podemos encontrar na Sagrada Escritura várias passagens que nos fazem a cada dia amar mais Maria, mãe de Jesus e nossa mãe. E aqui no livro, na página 72, tem uma série de passagens que vocês devem aí olhar e para entender e para amar mais Maria, tá? Temos aí, por exemplo, o sim de Maria, em Lucas 1, 26, 38. Maria, vivência de paz pela oração. Mulher orante, em Atos dos Apóstolos 1, 14. Maria, intercessora, que está em João 2, 1, 5. Maria, aquela que se põe a serviço, está em Lucas 39, 41, 39, 45. Maria, bem-aventurada, que está em Lucas 1, 46, 50. Maria, aquela que aceita, está em João 19, 26, 27 e aí por diante, tá? Então vocês, por favor, façam essas leituras, a meditação dessas leituras propostas aí, para que vocês possam entender um pouco mais como a Sagrada Escritura trata Maria e nos ensina a amar Maria cada vez mais, tá? Através da Sagrada Escritura, várias passagens do documento da Igreja, podemos refletir sobre as dores e as alegrias de Nossa Senhora, tá? Então, tem aqui algumas referências sobre as 7 dores de Maria e as 7 alegrias de Maria, tá? Também vocês precisam olhar essas leituras aí para vocês verem aí as 7 dores que Maria passou, tá? E as 7 alegrias que Maria passou, tá bom? Então, leiam aí essas leituras que estão aí para vocês conhecerem as 7 dores e as 7 alegrias de Maria. Então, o que a gente pode afirmar aí sobre Maria? Maria, filha de Deus Pai. Maria, esposa do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que fecunda Maria. E Maria, mãe de Deus Filho, tá? Maria, filha de Deus Pai, por quê? Porque Deus Pai é o Criador. Maria, esposa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que fecunda, como diz a leitura de Lucas que a gente leu lá em cima. E Maria, mãe de Deus Filho, porque Maria é mãe de Jesus, genitora de Jesus Cristo, tá bom? A devoção mariana deve sempre ter a finalidade de glorificar a Deus. Maria quis sempre mostrar Jesus, ela nunca quis e não quer nunca glória para ela mesma. Abre aspas, tá uma passagem de João 2,5, Maria diz, fazei tudo que ele vos disser. Ou seja, toda devoção, todo culto a Maria deve ter como finalidade o culto a Deus, tá? Não é um culto endeusando Maria, transformando Maria como uma deusa. Isso é errado, tá? Isso é uma heresia, isso não pode. Quando a gente cultua Maria, a gente está sempre olhando para Jesus, porque ela faz parte, foi uma escolha de Jesus usá-la como cooperadora. Então a finalidade é louvar a Deus. Então um dos grandes exemplos que os santos usavam é que Maria é uma janela, tá? Uma janela transparente pela qual a gente olha e enxerga Jesus, tá? Nunca para em Maria. Quando a gente olha para uma janela, a gente vê o outro lado, e o outro lado é Jesus. Então a finalidade de cultuar Maria é a finalidade de adorar a Jesus. Isso é muito importante, tá? Bom, aqui na página 73 a gente tem os exercícios e algumas leituras para a gente meditar. Aí, ó, Mateus, em Marcos, Lucas e João, tá? Vamos meditar também sobre essas leituras aí em casa e para refletir em grupo, tá? Ou seja, no WhatsApp a gente vai também pegar essas leituras que estão aqui, ó, refletir sobre a oração da Ave Maria a partir dos Evangelhos. Tá aqui as leituras que é para a gente ler, tá? E
tá aqui a Ave Maria aqui destrinchada em todas as leituras. Ó. Ave Maria cheia de graça, a gente encontra em Lucas 1, 28, 30. O Senhor é convosco, está em Lucas 1, 28 e 30. Bendita sois vós entre as mulheres, Lucas 1, 32. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Lucas 1, 32, 35, 42 e 47. Santa Maria, Mãe de Deus, Lucas 1, 32, 47. João 14, 9b, 11 a 11 e 13 a 14. Rogai por nós, pecadores, Lucas 1, 38 e 46 a 55. Agora e na hora de nossa morte. Amém. João 2, de 1 a 11. Tá? Então, a tradicional oração da Ave Maria. Tá aí todos os embasamentos bíblicos que nós devemos ter para essa oração. Tá bom? E também refletir sobre as 7 dores de Nossa Senhora, que está aqui na página 72, as referências bíblicas, para a gente refletir. Tá bom? Só um instantinho. E aqui a gente responder para nós mesmos, no nosso caderninho, tá? As seguintes perguntas. Por que a igreja presta culto filial a Maria? Ou seja, um culto de ter Maria como mãe. Por quê? Por quê? Porque será que Maria é mãe da igreja? Por que Maria é mãe da igreja? Jesus é a igreja não é o corpo de Cristo? Então, será que Maria, sendo mãe de Jesus, mãe do nosso Senhor, também é nossa mãe? Por que Maria é mãe de Deus? Por que Maria não é só mãe da humanidade de Cristo, mas é também mãe de Deus? Jesus é 50% homem e 50% Deus? Ou é 100% homem e 100% Deus? Tá? Então, por que Maria é mãe de Deus? Por que chamamos Maria de mãe de Deus? Porque Maria foi concebida sem o pecado original, como todos nós somos. Temos a mancha do pecado original. Por que Maria não foi concebida pelo pecado original? Será que Jesus poderia vir de uma humanidade decaída? Vamos falar aqui então, fala no seu caderno aí, sobre o dogma da virgindade perpétua, ou seja, virgindade eterna, Maria sempre virgem. Dizer que Maria foi assunta ao céu significa o quê? Ser assunta significa o quê? Que ela sozinha foi para o céu ou que ela foi levada ao céu? Tá? E foi só a alma, Maria está enterrada, ou foi de corpo e alma? Tá? Prefigurando tudo o que vai acontecer conosco na ressurreição final. Tá? Então, o que significa dizer que Maria foi assunta ao céu? Maria teve outros filhos além de Jesus? Justifique. Será que ela teve outros filhos? Tá? Na Bíblia a gente vê que Jesus fala de irmãos de Jesus. Será que esse irmão significa o quê? Filhos da mesma mãe? Ou é um termo que é usado para parentes? Tá bom? Então vamos responder isso aí e qualquer dúvida vamos falar aí no WhatsApp, tá bom? Vamos terminar aqui com Santo Efrem, diácono e doutor da igreja. Uma frase de Santo Efrem, abre aspas: Virgem gerou a luz, sem ficar com nenhum sinal, como a sarça que ardia ao fogo sem se consumir. Virgem gerou a luz, sem ficar com nenhum sinal, como a sarça que ardia ao fogo sem se consumir. Santo Efrem, diácono e doutor da igreja. Tá bom? Então, esse foi o nosso encontro de hoje, tá? Um encontro onde a gente falou de Maria, no plano da salvação, né? Quando Deus planejou nos salvar, Ele colocou Maria dentro desse plano como cooperadora, tá bom? Então a gente viu aí como ela cooperou, como ela participou e quais consequências de Maria ter participado e qual a relação que nós devemos ter com Maria, tá? Dentro dessa realidade dela ter sido cooperadora da nossa salvação, tá bom? Eu sei que esse pode gerar bastante dúvida, bastante coisa, então espero que a gente converse bastante no WhatsApp aí sobre esse encontro, tá?
Então gostaria de terminar esse nosso encontro rezando uma Ave Maria, terminar de um modo diferente hoje. Ficou um pouco longo, mas para não dividir, vamos fazer de uma vez só aí, tá? E aí a gente conversa no WhatsApp sobre o que a gente conversou. Então vamos terminar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos. Vou deixar liberado aí esse vídeo para a gente no WhatsApp e a gente conversa sobre mais esse encontro que a gente teve. E por enquanto vamos continuar falando por aqui, tá? De forma virtual, tá bom? Até o próximo, fiquem com Deus e até a missa, né? Até semana que vem na igreja. Valeu, um beijo para vocês.